te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de João, capítulo 11, no versículo de 1 a 45. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente chamado Lázaro, era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungiu o Senhor com perfume e enxugou os pés dele com os seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas, estás doente. Ouviu isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda mais 2 dias no lugar aonde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vai outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz desde este mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus fala da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que falava de sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-vos por não ter estado lá, para que creis. Nós vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolá-la por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Maria disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia.
Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que crê em mim não morrerá jamais. Crê nisso? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta o tinha encontrado com ela. Os judeus que estavam em casa consolava, quando viram levantar-se depressa e saíram, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar aonde estava Jesus, quando viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele amava. Alguns deles, porém, dizia: este que abriu os olhos do cego não poderia também ter feito com que Lázaro não morresse? E de novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se credes verá a glória de Deus? Tirando então a pedra, Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graça porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutais, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que crê que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lenços mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus disse: deixai-os, desatai-o e deixai caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria viram o que Jesus fizera e creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o 5º domingo do tempo quaresmal, essa leitura comprida do Evangelho que fala de Lázaro. Então, nós estamos vivendo essa última semana. Na próxima semana, já vamos viver, então, no próximo domingo, nós vamos celebrar Domingos de Ramos. Então, do tempo da quaresma, esse é o último domingo, depois vamos rezar Ramos e entrar, então, na Semana Santa. E aqui, então, Jesus, ele todos os domingos vem nos ensinando de uma forma aonde nós possamos compreender qual é o sentido do messianismo de Jesus, o jeito que Jesus trazia no seu coração e a sua entrega para que todos pudessem realmente ter vida em abundância. E ele sempre falou de uma forma batismal, né? Que nós possamos mergulhar nesse mistério da vida em Cristo, que é a água, que é a luz, símbolo do batismo. E hoje ele vem falar da ressurreição. É isso que nós vamos celebrar nessa Páscoa do Senhor. Jesus que vence todos os estados e até a morte. E nesse acontecimento de Lázaro, aqui fala de uma família amiga. Aqui tem 2 irmãs e um irmão, mas não fala de pai, não fala de mãe. Então podemos dizer assim, que aqui é uma comunidade, um grupo de pessoas que representa o povo de Deus. Então aqui Jesus ele fala da sua amizade. E o que é interessante, amados, que Marta e Maria fala para Jesus que Lázaro estava doente.
E Jesus ele tinha respondido que essa doença não leva à morte. O que Jesus quis dizer aos seus discípulos? Realmente, amados, o que Jesus quer dizer é da morte eterna. Se nós olhar para a nossa vida, a doença ela faz parte da natureza humana. E Lázaro estava doente. E fala aqui que Jesus demorou um pouco para chegar. Muitas vezes até nós sofremos com as demoras de Deus. Mas na verdade essas demoras é para que nós possamos realmente nos converter. E aí quando Jesus chega lá, ele sabia já que Lázaro tinha morrido. Mas aí as irmãs têm aquele diálogo com Jesus. Primeiro Marta. Marta, ela olha para uma morte física, biológica. E Jesus vai fazendo uma colocação e mostrando para ela a ressurreição. Aí depois que ela entende, ela chama também Maria. E Maria entra nessa dimensão. E aí Jesus, naquele contato com Maria, Jesus ele tem um sentimento. E esse sentimento era tão profundo que Jesus chora. Jesus, ele veio ao mundo, amados, para trazer para nós a salvação. E quando ele vê que nós estamos perdendo ela, que a nossa vida está sendo, nós não estamos buscando a salvação, esse é o grande sentimento de dor de Jesus. Jesus veio para que todos tivessem vida e para que tivessem em abundância. Então essa morte que Jesus fala, que Lázaro, a doença que Lázaro tinha não levaria ele à morte. É a morte da alma. É o inferno, amados. Então nós precisamos olhar bem para isso. Nós vivemos um tempo de doença, de pandemia, agora nós estamos vendo muito câncer, muitas doenças. E nós olhamos para essa morte física. Essa morte todos nós passaremos, uma hora ou outra todos passaremos. Mas o que Jesus quer dizer para nós, que nós não podemos perder a morte eterna, que nós precisamos ressuscitar. Porque aqui o exemplo que Jesus dá de Lázaro, esse exemplo é para que nós acreditamos. É para que nós acreditamos. Porque, na verdade, ele ressuscita Lázaro para mostrar o teu poder de ressurreição. Esse é o sentido, queridos irmãos e irmãs, o poder que Jesus tem de ressurreição, esse Deus vitorioso. Porque o que aconteceu com Lázaro? Ele quis mostrar a ressurreição, o caminho que ele ia percorrer, porque a ressurreição de Jesus foi a única ressurreição de verdade, porque Jesus ele ressuscita numa vida gloriosa, tanto que ele entrava nos lugares com as portas fechadas. O que aconteceu com Lázaro? Lázaro, ele ressuscitou, mas morreu depois de novo. Então a ressurreição de Lázaro não foi uma ressurreição para a vida eterna, a ressurreição de Lázaro foi um reanimar a viver, porque depois Lázaro morreu de novo, até martirizado. Até mataram Lázaro. Quer dizer, assim é que nós possamos entender. O desejo de Deus é para nós a vida eterna, a vitória, a Páscoa. Esse é o grande sentido. Então, as doenças do corpo, ela não tira de nós a eternidade. O que tira de nós é essa pedra. Essa pedra que foi removida do túmulo de Lázaro, a pedra da dureza de coração. O que Deus nos convida hoje é uma vida de santidade, é uma vida de conversão. Porque se nós viver realmente a quaresma, de uma forma aonde nós buscamos a conversão, nós vamos celebrar a vitória de Deus. Não só nesse Deus que volta à glória, mas esse Deus que abre caminho de salvação para todos nós. Então que possamos nós, amados irmãos e irmãs, viver uma fé aonde a ressurreição seja o grande sentido da nossa vida. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos,
A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.